A tragédia na boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a necessidade de medidas de prevenção de incêndios, seja em ambientes comerciais ou residenciais. Prevenir incêndios é tão importante quanto saber controlá-los, ou mesmo saber como agir corretamente no momento em que eles ocorrem. São muitos os motivos que causam grandes ou pequenos incêndios, e respeitar as regras de segurança pode ajudar a evitar tragédias. É importante, por exemplo, que os ambientes respeitem as condições de segurança estabelecidas por lei, que devem contar com equipamentos como extintores, hidrantes, mangueiras, escadas com corrimão, entre outros itens. Pessoas devidamente treinadas também são fundamentais para controlar a ordem e evitar o pânico em caso de emergência. Todas as precauções para evitar incêndios você vê aqui no Revista da Cidade. E o Revista da Cidade recebe o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, Coronel do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, a Gazeta. E é importante nós acentuarmos esse tipo de prevenção, porque é o que eu estava falando até na leitura dos jornais. Depois que acontece grandes tragédias, é que as pessoas falam, poxa, agora a gente precisa tomar uma atitude para não acontecer mais esse tipo de coisa. Mas por que nós não tomamos antes esse tipo de atitude, não é? Agora me fala em relação à lei, o que a lei fala sobre os extintores? Olha, a gente fica muito triste quando acontecem esses fatos, porque sempre cria-se uma situação de motivação e aí as pessoas vão reagir diante disso. O ideal é a prevenção. E aconteceu uma grande tragédia que é um acidente muito grave. Muito gravíssimo. E a gente percebe por todos os fatos que aconteceram que se houvesse a prevenção não teria acontecido aquilo. Disso. Ou algumas atitudes que tivessem sido realizadas teria minimizado a gravidade que foi o fato. O cuidado básico, não é, Coronel? Não tem dúvida. De tudo. Nós estamos aqui com 3 extintores. O extintor é um equipamento de fundamental importância. As pessoas lidam com esse equipamento no dia a dia e não dão bola nenhuma. Você passa pelo extintor várias vezes no seu prédio, do lado do elevador, e não quer nem conversar com ele, não vai mesmo. No próprio carro, tem pessoas que não sabem onde localizar. Então nós temos aqui 3 equipamentos. O equipamento extintor de incêndio, ele foi criado para extinguir pequenos focos de incêndio. Ou seja, você identificou o tipo de incêndio que está acontecendo. Está pegando fogo em madeira, papel. Está pegando fogo no quadro de eletricidade. Que tipo de extintor eu vou utilizar? Então a gente vai falar muito breve sobre isso. Os extintores mais conhecidos estão aqui na nossa frente. Eles estão através de um suporte, como esse aqui do meio, ou eles estão a 1,60 m do chão até o seu topo, num determinado local pré-estabelecido e devidamente sinalizado e desobstruído. Ele não pode estar atrás de uma porta, de um armário, de uma samambaia. Ele tem que ser totalmente visível. As pessoas fácil o seu acesso e a sua visualização. Nós temos aqui do lado esquerdo o extintor de CO2. Ele é um extintor para alguns tipos específicos de incêndio, por exemplo, líquido inflamável e materiais energizados. Então, um quadro de força, um motor do elevador, uma pequena quantidade de líquido inflamável, é este equipamento. Ele tem a sua própria característica, o seu tamanho e esse equipamento que nós chamamos de difusor. Como eu já disse, todo o extintor está numa parede. Ele não está lá por acaso. As pessoas não podem mudar o extintor de um lugar para outro. Por uma questão de estética. Ele está previsto através de um projeto, de um profissional que identificou a necessidade daquele extintor estar ali. Por exemplo, você não pode ter uma distância maior do que 20 metros para alcançar um extintor. Eu estou aqui. O incêndio, por exemplo, está ali. Eu não posso estar a mais de 20 metros para alcançar esse extintor. Meu deslocamento e vir aqui. Você pega o extintor. Todo extintor, ele tem as suas identificações, os seus procedimentos, como vai usar, para que serve. Então, essa é a característica do extintor de CO2. Para equipamentos energizados e líquidos inflamáveis. Todo extintor ele tem um lacre, ou seja, é a prova que ele não foi utilizado. O extintor, a sua recarga, serve anualmente, deve ser recarregado. Anualmente? Anualmente. E ele tem prazo de validade? Prazo de validade, tanto o cilindro de 5 anos, como a carga de 1 ano. Mesmo que você não utilizou o extintor,
você deve recarregá-lo anualmente. Você utilizou o extintor, rompeu o lacre, usou 5 segundos, leve para recarregá-lo. Você não deve devolvê-lo à parede. Ele deve estar sempre 100% para sua utilização. Tá. E os de carro também? É esse mesmo procedimento? Com certeza. Tá. Esse extintor que você está vendo, ele está num tripé. Ele poderia estar nesse tripé, a exemplo daquele, mas também na parede. Alto, já vi em muitos prédios. Então, de acordo com o layout da instalação, o bombeiro permite que seja colocado através de um tripé. Esse extintor é um extintor de pó químico seco. Perdão, eu vou voltar lá, aqui. Tá bom. Quando nós falamos para aquele tipo de fogo, você usa um extintor específico, ele tem uma capacidade maior de extinção. Ou seja, esse extintor para materiais energizados e líquido inflamável, ele é o ideal. Por quê? Que é o primeiro aqui. Porque ele age por abafamento. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Combustível, calor e oxigênio. Quando eu uso o CO2, eu elimino o oxigênio. Age por abafamento. Esse extintor aqui é de pó químico seco, é o mesmo do carro. Também ele age por abafamento naquela composição do fogo. Vou repetir. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Ok? Esse extintor é um pó à base de bicarbonato de sódio. Ele age por abafamento, ou seja, ele extingue o incêndio nessa composição. Ele tem essa característica, né? Ele é um pouco menor do que ele. Então a pessoa, quando está, por exemplo, esse extintor é o ideal também para esse tipo de composição, esse tipo de incêndio. Tanto material energizado, como também líquido inflamável. Principalmente material energizado, porque ele não é tão condutor de corrente elétrica. Ou seja, a água jamais pode ser utilizada no material energizado. Então, pó químico seco ideal para líquido inflamável e material energizado. É esse tamanho, é essa característica, e vou repetir, todo extintor tem toda a tem os procedimentos de utilização. Esse é um extintor de água, você vê que ele é cilíndrico, ele não tem o difusor como aquele, não tem. Né? A mangueira, ou seja, um jato de água. Você também pega esse extintor da parede, põe no chão, conduz para o local que você vai utilizar, permanece a uma distância de aproximadamente de 8 a 12 metros daquele tipo de incêndio que você já identificou. Qual é o tipo de incêndio para esse extintor? Qual? Papel, madeira, tecido. Materiais que deixam resíduos. Está pegando fogo num pacote, num armário. Esse armário, madeira e papel. Vou utilizar esse tipo de extintor. Ele vai ser mais eficiente do que os outros dois. Muitas pessoas não têm nas casas, não digo apartamentos que no prédio em si tem, mas dentro das casas, que não tem esse cuidado de ter a prevenção. A lei não permite. Em casas americanas, por exemplo, eles têm esse tipo de extintor. É isso que eu ia perguntar, o que a lei diz? Aí você falou que é obrigatório. As edificações, as construções, elas são classificadas de acordo com a ocupação e o risco. A casa de show, por exemplo, ela tem um tipo de risco, além de ser um ambiente coletivo. Uma gráfica, por exemplo, ela tem um risco maior, que trabalha com papel, com impressão. Uma metalúrgica é um risco menor. Então, quando eu disse para você que as construções, as edificações, quer sejam comerciais, multifamiliar, comercial, empresas, elas são classificadas de acordo com a ocupação, o tipo de ocupação, em virtude do risco que ele pode proporcionar. De acordo com essa classificação, você tem mais ou menos exigências, ok? A básica, e todas elas devem ter extintores. O extintor é o primeiro equipamento que deve ser utilizado num princípio de incêndio. Quando esse incêndio não é controlado, ele aumenta a proporção, já vai para o hidrante. E aí perde-se o controle da situação. Até ia perguntar para você sobre outros equipamentos para prevenir, não é? O incêndio, me conta. Olha, o bombeiro tem mais de quase 200 de equipamentos que a lei obriga de acordo com essa classificação que eu te dei. Então, vou dar um exemplo para você. Uma construção acima de 750 metros quadrados tem que ter extintores e hidrantes. Porta, corta-fogo, corrimão nas escadas, luz de emergência, alarme. Acima disso tem sprinklers, são chuveiros automáticos, detectores de fumaça.
compartimentações mais efetivas. Então, de acordo com a ocupação e a área, você tem exigências através de um decreto. O decreto é esse, nada mais é do que uma bíblia, são mais de 800 páginas, é um decreto estadual do Corpo de Bombeiros, uma lei estadual de 2011, que nós vivemos uma permanente renovação, porque a verdade nunca é absoluta, nós temos que estar sempre atentos às novas exigências, e essa é a lei que deve ser obedecida no Estado. Claro que também existem os códigos de edificações, os códigos de construção, dos municípios, que são leis municipais que não podem suplantar uma lei estadual. Então, essa é uma lei estadual, um decreto estadual das exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Entendi, Coronel Antônio. Sabe o que eu queria? Que você ensinasse o manuseio do extintor. Nós vamos fazer com esse aqui. Então, como eu já disse, o extintor, ele está numa parede. Sim. Você identificou um quadro de força pegando fogo, ok? Sim. Você vai usar esse extintor ou esse extintor. Porque nenhum dos dois são condutores. Eles são condutores, mas não condutores efetivos da corrente elétrica. Tá. Porque a água é o maior condutor de corrente elétrica. Porque o ideal seria desligar essa chave elétrica. Então você identificou na parede, você rompe o lacre, nós vamos romper o lacre, ok? Vou levar o extintor para o local, vou fazer só essa movimentação, vou levar, ponho no chão e faço a utilização. Tá. Ok? Faça a utilização utilizando esse equipamento de uma forma efetiva. Por quê? Porque ele não vai durar um tempão, ele vai durar de 30 a 40 segundos. Então você tem que fazer essa extinção desse pequeno foco de uma forma bastante eficiente, para que se elimine o mal pela raiz. Claro. Se você perder o controle desse extintor, você vai partir para onde? Para o hidrante. Ou seja, quando o fogo torna-se num volume muito maior. Mas é importante colocar para o seu telespectador que quando você identifica um foco de incêndio e faz o início da extinção, outras pessoas percebem que os fatos estão acontecendo. Já deve ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros, já fala o que está acontecendo e haverá um contato já direto, que muitas soluções de 60% a 80% são solucionadas através dessa comunicação. Por telefone já, por telefone. A orientação toda. Tudo que você possa imaginar, inclusive salvamentos, atendimentos emergenciais, intervenções de primeiros socorros. Então, e aí já vai o socorro. Você já vai se antecipando, porque essa intervenção é de fundamental importância. Então, você pega nessa manopla, tá? Faz a movimentação, você pode se movimentar para poder fazer a condução e o equipamento de uma forma eficiente, sobre o controle, tendo um controle emocional sobre aquilo que está acontecendo. Claro, claro. Eu quero agradecer demais. Você tem uma dica, assim, uma dica essencial para quem está em casa assistindo, na hora, uma atitude que, assim, não pode deixar de ter na hora que, sei lá, localizou um incêndio? Olha, não só no incêndio, eu acho que as pessoas, elas têm que ter uma preocupação com relação à prevenção de forma efetiva, né? Nós somos 200 milhões de brasileiros, 150 milhões pobres e miseráveis, fala-se de 25 a 30 milhões de pessoas em estado de miséria. As pessoas vivem com as suas preocupações mais iminentes, que é o trabalho, a segurança, a saúde, a educação. Muitas vezes não falam sobre prevenção, mas a prevenção deve estar presente na vida familiar, principalmente no ambiente de trabalho, para evitar que as coisas aconteçam. Porque nós vivemos o Brasil vive uma situação de saúde pública muito grave quando se fala em acidentes. Eu agradeço a todos. E o Corpo de Bombeiros 193 está à disposição da população. Você não pode deixar de ligar quando você se encontrar numa situação dessa de risco. Com certeza. Que toda a orientação vai ser dada. Muito obrigada, Coronel Antônio Ferraz dos Santos. Muito obrigada pelas dicas essenciais. Me dá um beijo. Obrigado. Obrigada pela sua Satisfação. participação. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada.